Queria começar agradecendo a Carolina e a Larissa pela presença, muito obrigado. Ao Marcos Machado, que ajudou a organizar, fez o contato aí com as nossas convidadas, e sempre ao César, que está nos bastidores ajudando aí a gente para que tudo funcione, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso núcleo, o Lab Martin, né? Falar um pouquinho aí das nossas atividades, né? A gente está com o núcleo no ar desde o ano passado, a gente faz parte da Fundação Instituto de Administração, a FIA. A FIA, ela foi montada nos anos 90 pelos professores do Departamento de Administração da FEA-USP e desde então tem trabalhado com iniciativas de pesquisa, ensino e extensão, né, trazendo conhecimento sobre administração para o mercado, para as organizações e para as empresas, né. Nesse contexto, o nosso programa, o Lab Marketing, ele tem como foco específico atividades de marketing e design. Então, a gente, assim como a FIA, trabalha as três vertentes de ensino, pesquisa e extensão, só que dentro do contexto específico de marketing. Por isso, né, todos os nossos eventos, cursos e atividades de extensão são focadas nesse tema. Os três professores que trabalham lá sou eu, o professor Andrés Veloso, o Guilherme Shiraishi e a Kavita Hanza. Então, a gente cuida, né, da coordenação do núcleo, mas a gente conta com o apoio dos nossos coordenadores técnicos que cuidam da parte acadêmica, né, da gestão dos cursos, do conteúdo. Então, está aí o Marcos Machado, que está hoje com a gente aqui no evento, né, no nosso webinar, a Caterine, que cuida dos cursos que envolvem marketing de serviço e moda, a Patrícia Artoni, que está aí com o FIA Online e uma pós-graduação, e o Wilderson Furtado, que está ajudando a gente nos cursos que a gente está montando para o Coursera. Então, nosso núcleo, como eu falei, ele tem, né, trabalhado aí atividades de consultoria, pesquisa de mercado e educação executiva, né, são os pontos centrais aí da FIA. Nesse contexto, a gente tem desde cursos de extensão de curta duração, até, né, passando aí pelos cursos de pós-graduação, que já é um nível intermediário, que é um curso que dura 360 horas, até cursos de MBA com 500 horas, né, que é o carro-chefe aí do nosso trabalho. O MBA Marketing já está indo para a turma 43, o MBA Marketing de Serviços para a turma 23, né, e o Marketing Branding, que o Marcos Machado ajudou a gente a construir, né, é o mais novo aí, está indo para a turma 2, né? Então, estamos indo para 3, Andrés. Para 3 agora. Então, acho que, né, um trabalho que a gente iniciou aí já, a parceria com o Marcos já tem alguns anos aí que começa, né, dar muitos frutos e trazendo muito esse conhecimento, a experiência dele na parte de branding, né? A gente está com as promoções aí, a gente sempre divulga para as matrículas antecipadas, né? A gente está oferecendo aí como brinde para os participantes aqui, né, quem se matricular, um curso de Marketing Analytics ou Design Thinking. Então, como eu falei, né, era uma breve apresentação, a nossa jornada aqui, que começou na segunda-feira, com o Valdir Nascimento, né, falando sobre diversidade e inclusão. Passamos aí pelo Malziner, né, que conversou com a gente lá dos Estados Unidos, falando aí do comportamento consumidor e produtos financeiros. Hoje, propósito de marca, mas vou deixar para o Marcos falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí a gente continua amanhã com o Marcos Cagliari, que é CEO da Ipsos Brasil, né? Ele foi aluno da turma 2 do MBA, então, do nosso MBA, na época que ainda era dentro da FEA, né? Então é um prazer ter ele aqui, porque ele foi um dos nossos primeiros alunos, né? E está aí como presidente de uma empresa muito importante para a área de marketing. Então vai ser um prazer ter ele aqui amanhã. E a gente fecha a semana, né? Semana corrida aí com muitos eventos, falando sobre marketing e inovação responsável, coordenado pela professora Kavita, que traz aí 2 convidados, né? O Breno e a Mariana Bazzoni. Então, como eu falei, 5 minutinhos para falar um pouco da FIA, do nosso núcleo, e já passo a palavra para o Marcos, para ele poder dar início aí a nossas apresentações, porque eu sei que muita coisa bacana vai vir aí, então estamos animados para ver o que nossos convidados têm para compartilhar. Marcos, com você. Obrigado, Andrés.
Mais uma vez, queria agradecer a Carolina e a Larissa pela presença. A gente sabe que a agenda de todo mundo é complicado, final de dia, e obrigado às duas por compartilhar um pouquinho da visão delas e das empresas onde elas trabalham sobre o propósito de marca. Por que esse tema é importante, né? Esse tema é importante porque já faz alguns anos que os consumidores e clientes e colaboradores levam em conta aspectos como o propósito da empresa, da marca, marca corporativa, marca de produto e serviço nas suas escolhas. Seja a escolha do lugar onde eu vou trabalhar, do produto ou serviço que eu vou comprar. Então, ter só um bom produto e um bom serviço, uma marca que resolva um problema funcional do dia a dia das pessoas, não é mais suficiente para que você seja uma marca relevante. Ao longo do ano passado, em 2020, para o bem e para o mal, esse tema ganhou importância. Para o bem, porque ele é importante. Para o mal, porque muita gente começa a falar sobre o tema, vê ali propósito de marca e sai falando com base numa interpretação qualquer, sem conhecimento. Então, acho que a gente tem a oportunidade hoje, com a contribuição da Carolina e da Larissa, de discutir com propriedade o que é isso, como as empresas onde elas estão trabalhando lidam com o tema e aprender um pouquinho. Tá? Depois que a Carolina falar, eu vou passar a palavra direto para a Larissa, e ao final a gente abre para uns 10, 15 minutinhos de perguntas aqui do pessoal. Vou pedir para o pessoal, para o público, ir lançando as perguntas ali no Q&A, tá? E nós vamos selecionando, agrupando as perguntas por similaridade, por importância, frequência de aparição, e ao final eu passo para as nossas duas convidadas, tá bom? Então, obrigado, Carolina, mais uma vez. A hora que você quiser começar, a palavra é sua. Pessoal, boa noite. Todo mundo me escuta bem? Maravilha. Está um pouquinho baixo, Carolina. Eu não... Tá baixo, é? Agora sim. Agora... Oi, tá melhor agora? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Bom, qualquer problema de som, alguém me sinaliza, porque quando eu projeto eu não vejo muito. Se alguém tiver algum problema, é só avisar. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo espaço de fala para a gente aprender junto aqui. Adoraria que vocês tivessem perguntas, sugestões, enfim, comentários em geral. Eu gosto muito quando a gente pode ser interativo. Eu vou aqui projetar a apresentação, que eu acho que ela ajuda bastante na narrativa, né? Vamos lá. Tá todo mundo vendo, pessoal? Tá. Beleza. Bom, gente, eu vou primeiro começar falando um pouquinho só, assim, bem brevemente. Não tinha como ser diferente, eu vou começar pelo meu propósito. O meu propósito é conectar pessoas, propósito potencial, e o que me inspira é construir pontes de palavras que criam sentido. Vocês vão entender um pouquinho melhor de por que eu falo de palavras e sentido ao longo da apresentação. A minha experiência é mais de 15 anos de RH, eu trabalho na Coca-Cola Andina, e esses são todos os temas que eu amo, e são muitos, e eu acho que o mágico da gente poder falar de propósito hoje é que ele mistura, acho que cada um deles. Mas eu vou só resumir essa parte para a gente poder falar do que interessa hoje. Qual é o meu lado B? Eu sou mãe da Sossô, que ela é uma fofa, mas é uma tasmania. Ela tem 5 aninhos e é bem capaz de ela daqui a pouco meter a cabecinha aqui do meu lado. Eu já assustei mais ou menos umas 28 vezes nessa quarentena. Tem dia que eu choro, tem dia que eu rio e tem dia que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E aí a gente só espera que acabe logo o dia. E tem dia que eu acordo feliz, faz parte. O meu lema é que a gente é muito mais do que head count, nós somos todos heart counts. E eu acho que isso tem a ver com... Primeiro, nós somos pessoas e depois nós somos colaboradores. Eu acredito que a única forma da gente se conectar com o nosso trabalho é a conexão emocional. E eu já fui desaparecida pelo David Copperfield. Mas como foi em Vegas, o que acontece em Vegas tem que ficar em Vegas, gente. Não posso contar o segredo, mas eu juro que é verdade. A experiência mais louca da minha vida. Então, vamos lá. Gente, uma teoria que eu gosto muito de usar, eu acho que hoje em dia já ficou famosa, graças a Deus, porque eu acho de utilidade pública, é que a gente tem que começar pelo porquê. Quem criou esse tema, o Golden Circle, foi o Simon Sinek. Quem ainda não viu, eu super encorajo a ver o TED dele. Eu sou uma TED louca, eu brinco que se eu não vejo um TED por dia, eu começo a tremer. Eu adoro TEDs. Eu acho que é uma forma muito dinâmica de passar conteúdo interessante. E ele fala isso, que a gente precisa começar pelo porquê. A gente vai entender qual o sentido, né?
E começando pelo porquê, qual é o propósito do propósito, afinal de contas, já que a gente está falando disso aqui? Eu vou trazer para vocês um aprendizado, não quer dizer que está certo nem errado, é o que eu venho aprendendo dentro da Coca sobre como a gente faz para trazer propósito para dentro. E que, na verdade, não é trazer para dentro, é começar, tem que ser de dentro para fora. Senão, o que a gente fala como marca não faz sentido. Pior, a gente é visto como incoerente. E eu acho que já ficou claro para todo mundo que cada vez mais a conexão entre o externo e o interno está acabando. É tudo uma coisa só, né? E mais do que isso, eu acho que o propósito não tem que ser só coerente, o externo com o interno. A gente tem uma oportunidade de, quando a gente conecta com o propósito individual de cada um, de inspirar a melhor versão de cada pessoa que trabalha numa companhia. E foi isso que a gente começou a aprender lá, quando a gente falou de engajamento. Para a gente, engajamento sempre foi um tema importantíssimo. Mas tem alguns anos que a gente começou a falar, bom, então vamos, qual é a definição que a gente vai adotar para isso? Como é que a gente vai trabalhar isso internamente, afinal de contas, né? Vou trazer para vocês essa definição entre motivação e engajamento, qual é a diferença? Essa é uma definição super simples de dicionário, mas que eu acho que ajuda muito a gente chegar numa definição clara, simples, impactante. Motivação vem literalmente de motivo. Qual é a razão que eu acordo de manhã todo dia, como é que eu me comporto e sou da maneira que eu sou. Já engajamento é uma questão coletiva, é algo que me inspira e é muito conectado com a consequência. Um é do antes e o outro é do depois. E mais, motivação é individual, já engajamento é coletivo. Então, engajamento nada mais é do que direcionamento de motivação. Porque eu, na verdade, tenho os meus motivos próprios. Eu não posso motivar uma pessoa a outra coisa, porque isso é intrínseco. Mas o que eu posso é expandir a motivação dela e conectar ela com o propósito corporativo. E para a gente ficou claro. Então, engajamento é conectar motivações. Legal, mas e aí? Como é que eu conecto motivações? Eu aqui só na Andina do Rio eu tenho 8.000 pessoas. Como é que eu faço isso, gente? É muito desafiador. Então, a gente escolheu usar uma fonte teórica confiável, como, por exemplo, Harvard, que tem uma pesquisa com mais de 20.000 pessoas das 50 empresas com maior índice de engajamento do mundo. E eles encontraram os 4 P's da motivação. Sim, motivação é uma coisa particular e diversa, mas a gente tem 4 pilares que são incomum para as pessoas. E esses eles chamam de 4 P's. O primeiro P não podia ser diferente, a gente está falando aqui que é o P de propósito. Propósito é o maior botão de motivação que existe para as pessoas. É daí que vem a frase do Simon, começa pelo porquê que você movimenta montanhas. E tem um exemplo que ele dá no TED dele, gente, que foi quando o Kennedy foi visitar a NASA. Ele cruzou com um funcionário no corredor e o funcionário deu bom dia, boa tarde, enfim, e ele falou, e aí, tudo bem? Eu sou o Kennedy, e você? E ele se apresentou e ele perguntou, qual é a sua função aqui? E ele disse, a minha função é levar o homem à Lua. E aí vocês podem dizer, bom, cara, ok, mas ele trabalhava na NASA, faz sentido, né? Sim, mas ele era faxineiro. E isso é muito legal, porque ele era movido a propósito, ele sabia que ele não estava ali só para deixar o ambiente mais higiênico e agradável, ele sabia que ele fazia parte de um time que estava ali por algo muito maior, que era levar o homem à Lua. E ele também devia entender lá dentro que o trabalho dele era essencial para isso, ele conseguia conectar essa inspiração dele com um propósito maior. E quem faz isso faz um trabalho incrível, é isso que o Simon fala. E quando a gente trabalha só pelo salário, a gente dá o feijão com arroz. E quando a gente é inspirado por propósito, a gente dá sangue, suor e lágrimas. E melhor, feliz. Esse é o TED dele, eu super incentivo que vocês vejam, é interessantíssimo e fala sobre essa teoria, tá, gente? O P de potencial quer dizer que, ok, eu me conectei a um propósito maior e eu estou super inspirado. Mas eu preciso, no meio do caminho, ou seja, nesse elo onde eu conecto a minha motivação com o propósito, sentir que eu uso, que eu desenvolvo e que eu tenho o meu potencial reconhecido. Se isso não acontece nesse elo, ele vai enfraquecendo e o engajamento vai diminuindo. O outro P é o P de play. É super simples, mas também tem um poder incrível na motivação das pessoas. Que quer dizer só, eu preciso gostar do que eu faço.
E isso, infelizmente, é subestimado pelas pessoas, né? Mas, quando a gente está num lugar de prazer no processo, a gente, por consequência, tem sucesso, por consequência, a gente tem ótimos resultados. É sobre o processo, não é sobre o resultado. Eu gosto de dar um exemplo que é a mesma coisa que quem conhece algum adolescente, pegar o controle do adolescente e falar assim, olha, descobri todos os truques aqui para você ficar em primeiro lugar no ranking do teu jogo, me dá ele aqui. E aí você vai, joga lá e fala, pronto, viu? Você agora está lá em primeiro lugar. O que o adolescente vai fazer? Jogar o controle na sua cabeça, né? Porque ele vai falar, ué, mas não importa, eu queria era jogar, eu queria ser dono desse sucesso, eu queria o processo, né? Então, play tem a ver com ser dono do processo. Por isso, tem a ver com autonomia. E quando a gente traz isso para dentro das corporações, também tem a ver com a gente conversar com a liderança que morre de medo de autonomia. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que aprender sobre isso. Porque, afinal, a distância, o que importa é que a pessoa goste do que faça e faça bem para ter uma boa entrega. Não é sobre controlar as tarefas de cada um. Mas, sem autonomia, eu não tenho play. O último P, gente, é o P de pessoa. Ele quer dizer aquilo que eu trouxe lá no início, que é o que eu realmente acredito, que a gente é muito mais do que head count, nós somos heart counts. Isso tem a ver com conexão emocional. A Carol louca de novo, tá falando de emoção dentro de empresa. Não. Emoção, a palavra quer dizer emoção é o que nos move. E já foi provado até cientificamente. Um cara ganhou o Prêmio Nobel da Economia, dizendo que todas as decisões que a gente toma são emocionais. Depois elas são só justificadas racionalmente. A neurociência já provou, gente, que todas as emoções chegam muito mais rápido no nosso cérebro do que o pensamento racional. É o caminho curto do cérebro. É por isso que ela chega primeiro, muito antes do que a gente chama de raciocínio. E se a gente parar para pensar que tudo que a gente faz depende de decisão e que elas são emocionais, como é que a gente vai tirar a emoção da equação dentro de um lugar que é corporativo e as pessoas estão tomando decisões o tempo inteiro? Legal. E como é que eu saio dessa inspiração toda para a respiração? Como é que isso acontece na prática? Esse é um resumo de como que a gente vem trabalhando isso. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de trabalhar senso de pertencimento, inspiração, sentido, mas também, gente, tradução. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que dentro das corporações e fora também, a gente fala muito corporativez, né? Então, quando a gente pega uma missão, ela tem lá excelência, sustentabilidade, dá até um soninho, né? Por quê? Porque ela não inspira. Como é que a gente transforma isso em propósito inspirador? Lá na qual que a gente fez um trabalho de narrativa, que é o método do Simon, e a gente descobriu que cada diretoria podia ter um propósito. A da logística ficou levar sorrisos dentro do caminhão. Por quê? Na fala dos motoristas tinha isso. Eles falavam que quando eles chegavam no ponto de venda, eles viam o seu Zé, a dona Maria, abrirem um sorriso. Seja porque finalmente chegou a Coca-Cola no ponto de venda para eles poderem vender mais, ou porque a dona Maria não tinha com quem falar. E ela passava um tempo falando para o motorista, aquilo fazia ela se sentir melhor. Seja por um lado ou por outro, eles sentiam que levar sorrisos inspirava a acordar de manhã mais feliz para trabalhar do que aquela missão corporativa lá que está na parede, né? Quando a gente fala de P de potencial, a gente está falando de como eu me sinto relevante dentro do propósito. Isso também tem a ver com liderança, deles saberem qual é o superpoder de cada um, como é que eles são desenvolvidos e como que a gente tem rituais e processos de celebração e reconhecimento. Quando a gente fala de P de play, é como que a gente ajuda as pessoas a encontrarem o que elas têm paixão por fazer. Também é um trabalho de liderança, dele fazer e dele também aceitar que sem entregar autonomia, isso não vai acontecer. E quando a gente fala de P de pessoas, é como que a gente tem exercícios, situações, rituais, cultura corporativa, aonde a gente fala uma palavra apavorante, que é vulnerabilidade. E todo mundo se arrepia. Pelo amor de Deus, cara, olha você sendo louca de novo. Vulnerabilidade. Não, pelo amor de Deus, isso é fragilidade, isso é errado, isso vai dar problema, ainda mais dentro de uma empresa. Eu sei, dá medo. Mas essa é a única forma, como diria Brené Brown, da gente conectar as pessoas. E é isso que a gente faz também. A gente cria situações onde as pessoas compartilham sobre as suas vidas com regularidade, em situações, em reuniões e encontros, que são os encontros que a gente chama encontro de engajamento. E quando a gente tem um porquê legal, a gente suporta qualquer como, pessoal. Essa é uma frase que não é minha, é do Nietzsche. Então, e é verdade na prática.
Quando a gente tem um motivo certo, não tem mimimi. E eu vou trazer aqui um exemplo, como é que a gente sai desse interno e isso se reflete no externo. Esse é um exemplo de uma história como o Simon usa, o exemplo da Apple, né? Por que ele é legal de usar? Porque ele é fácil de entender. E aqui a gente vai falar de como é que acontece do interno para o externo uma ponte de propósitos. A Apple tem esse propósito, pensar diferente. Mais do que isso, o próprio Simon traz na teoria dele que ele do Golden Circle, ele dá um exemplo de como que a gente está super acostumado a ter uma linguagem, seja ela interna, externa, para a família, para o que for, que começa pelo como ou pelo o quê, e que é um vício de linguagem. E por isso que é muito raro as pessoas serem inspiradas por outras. Mas que é simples, é só a gente começar pelo porquê. Ele traz o exemplo da Apple. Vocês acham que se a Apple tivesse um slogan ou tivesse um propósito conectado a o quê, que ele diz aqui que é fazer ótimos produtos que são muito bonitos e fáceis de usar? São ótimos computadores. Ainda não estou disposto a fazer fila no quarteirão para lançamento, nem pagar 4 vezes, certo? Não. Mas quando eles falam, a gente desafia o status quo, a gente pensa diferente, aí a gente quer fazer parte, né? Porque propósito é sobre isso, é sobre querer fazer parte do meu porquê, porque a gente acredita na mesma coisa. E aí, como é que isso aconteceu? Isso é uma curiosidade legal. Qual o propósito do Jobs? É começar uma revolução. Qual é o propósito do Wozniak? Quem leu o livro, quem viu a história no filme sabe quem é o Wozniak, mas foi o grande parceiro do Jobs desde o início, né? O propósito do Wozniak era empoderar o homem com o primeiro computador individual. Ele queria que ele tivesse o mesmo poder que uma grande companhia. E é assim, com a mistura desses dois propósitos, um de empoderar e o outro de revolucionar, que nasce mudar o status quo. Então, entendem, gente, como é que conectar o propósito individual das pessoas dentro de uma companhia? É claro que a história da Apple é emblemática, porque são 2 pessoas que tiveram uma grande ideia e realmente desafiam o status quo constantemente, né? Mas em cada exemplo corporativo, se a gente não traz essa conexão dos propósitos individuais com o corporativo, a gente perde uma oportunidade como essa, de não existir uma Apple. E é por isso que a maçã é para cima, gente. Isso é muito legal, porque eu acho que é o símbolo de como a gente quer pertencer. A gente não compra, a gente quer pertencer, né? E a maçã está ali para quando a gente abre o computador, ela não é virada para quem usa, ela é virada para quem vê, né? Porque eu quero representar aquilo. E quando a gente usa isso para inspirar orgulho, seja de colaboradores ou seja de consumidores, aí é que o milagre acontece. Tá legal no PPT, Carol. E na prática? PowerPoint aceita tudo, né, gente? Na prática é assim, tá, gente? Tá lindo, eu sei que tá legal. A prática é desespero, tá? Porque tem gente que não compra a ideia, tem gente que não gosta, acha que propósito é mimimi, e aí, às vezes, a gente pensa que tem que nascer de novo. Eu sei, não é assim tão fácil que nem tá no PowerPoint. Mas eu gosto dessa frase eu brinco que é uma frase de para-choque de caminhão, mas que ela é muito legal. A mesma água fervente amolece a batata, mas torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas o que elas têm dentro delas. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, sobre como inspirar pessoas, seja internamente ou externamente, a gente precisa fazer o que a gente acredita. E é claro que não vai atingir todo mundo, mas podem ter certeza que quem acredita no que a gente acredita vai comprar o mesmo propósito. E está nas nossas mãos. Então, eu convido vocês a fazer isso com a vida pessoal de vocês, com a vida profissional, a encontrar o seu propósito, aplicar ele dentro da empresa que vocês trabalham, e que isso sim se reflita na marca, mas que seja uma cadeia de propósitos para que faça sentido para todo mundo. Eu gosto de falar que dá para a gente fazer tudo de propósito e com propósito, com intenção e com sentido. Eu, depois que descobri isso, essa aí é a minha filhota, a Tasmania. Ó, falei dela, só porque eu falei hoje, ela não apareceu aqui. Ela já tinha me descabelado, já tinha jogado o computador no chão, mas hoje ela tá quietinha só porque eu avisei. Quando eu não aviso, ela vem, entende? Essa é ela. E é isso que eu acredito, pessoal.
E quem quiser comentar, quem quiser perguntar, tirar dúvida, depois, ou então, tem aqui os meus contatos, quem quiser falar comigo, tem aí o e-mail, eu tenho o Instagram sobre propósito, porque eu também trabalho com mentoria corporativa e individual de propósito. Quem quiser comentar, fazer um contato, tomar um chopp online, contem comigo, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigado. Marcos, acho que você está no mudo. Falei, estava no mudo. Eu estava agradecendo a Carolina, e a gente vai ter que fazer uma pequena mudança aqui na ordem, porque eu recebi uma mensagem aqui, caiu a energia na rua inteira da Larissa, ela está sem conexão. Ela desapareceu aqui, e não sei se ela vai conseguir voltar. Mas, então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com as perguntas, fazer um debate, torcer para ela voltar, né? Porque nós tínhamos programado... Vamos torcer, tadinha, nossa. O Fernando passou, o pessoal da assessoria de imprensa do RAP passou aqui a mensagem dizendo que ela caiu e o problema é, enfim, um pouquinho maior, né? Mas vamos lá. Eu queria, então, vamos abrir para as perguntas. Então, quem tiver perguntas e quiser colocar, por favor, no Q&A, a gente agradece, que aí a gente vai encaminhando aqui na medida do possível, tá? Mas eu queria fazer a primeira pergunta, né? Para a Carolina. Carolina, quando a gente pensa nessa questão de propósito, etc., dentro de uma empresa grande, né? Como é a Coca-Cola, não é qualquer empresa e, obviamente, diversa, né? Existe uma área em que isso é mais claro, é mais forte, uma área onde há algum tipo de resistência? E por que a gente está fazendo isso, né? Essa pergunta. Porque a gente sabe que os desafios das empresas são diferentes. E tem gente aqui que está assistindo que fala, bom, mas no meu caso, né? Quer dizer, por onde que eu começo, etc. E tal. Então, aliás, eu vou fazendo duas perguntas. Existe uma área onde a adesão é mais rápida, né? Desse conceito, e uma área onde talvez haja alguma resistência, né? E para quem quer começar a disseminar esse tipo de preocupação da empresa, por onde começar? Tá? Então, eu acho uma ótima pergunta, Marcos, obrigada. Eu acho que não só em áreas, a empresa nada mais é do que um micro-organismo, né, do que tem a sociedade inteira. Então, assim, a gente tem representações ali de diferentes perfis que a gente encontra na rua, né? E a gente sabe que, por exemplo, a área de vendas é um povo que já inspira mais fácil, que gosta de matinal, né? O pessoal de TI, se puder não falar com ninguém, agradece, né? O pessoal de finanças prefere números a pessoas, o pessoal de RH já compra mais a história, mesmo assim a gente tem os céticos, né? Mas tem uma coisa em comum que eu acho que, independente do perfil ou do quanto a pessoa está mais aderente ou não a esse tipo de conceito, eu realmente acredito que todo mundo é capaz de ser inspirado por um porquê. E aí, é claro que cada um tem o seu, né? Tem gente que tem porquês mais individuais, tem gente que tem porquês mais coletivos, né? Mas a técnica do Simon é infalível. O que ele usa? E a gente usou isso lá dentro, né? A gente traz histórias de orgulho. E é ali que a gente vai pegando. Esse exercício ele é muito legal, porque ele também tem uma coisa de conexão emocional entre as pessoas e das pessoas com o trabalho delas super forte. Que é o seguinte, são exercícios da gente trazer dentro do seu ambiente de trabalho, da sua história do cotidiano, me conta umas 3 histórias, se você puder, ou não, dependendo se for muita gente para fazer esse exercício, né? Depende da dinâmica da coisa, mas assim, pelo menos que cada um traga uma frase, uma história de um dia onde se orgulhou de fazer o que faz no trabalho. E ali, quando a gente vai juntando, a gente vê que tem uma cola ali. Foi ali que, assim que a gente conseguiu descobrir, por exemplo, esse caso que eu trouxe da logística. A gente estava falando com motoristas de caminhão, que se você parar para pensar, não, pô, será que o cara vai comprar essa coisa de propósito? Não sei e tal. É só uma forma diferente de perguntar, né? Onde a gente perguntou, o que você se orgulha? O que te deixa feliz no seu dia de trabalho? E foi aí que a gente foi entendendo que o que deixava eles felizes era abrir sorrisos quando chegava no ponto de venda. E aí foi aí que chegou a frase do levar mais que bebida, a gente leva sorriso dentro do caminhão, né? É o motorista, a gente nem estava falando de consumidor, a gente estava falando de dono de ponto de venda. Então, quando a gente convida as pessoas a refletirem sobre histórias de orgulho, e é assim que se faz também a declaração de propósito individual, é uma das partes do processo,
a gente realmente consegue sempre achar, sempre tem um porquê ali, né? Por exemplo, na área de vendas, tinha gente que se conectava com o porquê de, através de desenvolver o ponto de venda daquela pessoa, realizar um sonho de empreendedor. Eles traziam muito isso. Eu sei que quando eu ajudo o seu José, a dona Paula, enfim, a vender melhor, a ter uma rentabilidade maior, a ter o produto certo ali na gôndola, a ter uma estratégia de venda legal, o porquê que está atrás disso não é para vender mais, né? Qual é o porquê que me inspira? É fazer parte da realização de um sonho de um empreendedor, porque todo dono de ponto de venda é isso, né? Então, sempre tem um porquê que fala ali com o coração das pessoas. E quando a gente convida eles a contarem histórias de orgulho, a gente vai entendendo qual é o que conecta com cada um. E sempre tem uma música meio similar, assim, quando a gente faz esse exercício, né? A gente vai sempre vendo que tem um lugar comum de inspiração para aquelas pessoas que fazem aquele trabalho. Então, é claro que os perfis são super diferentes, mas eu realmente vi na prática que todo ser humaninho é inspirado por um porquê, é só descobrir qual é. Legal, Carolina. Queria aproveitar, emendar aqui numa pergunta, né? Quando a gente dá aula, fala desse tema, então, há uma certa confusão, né, entre propósito e a necessidade da empresa apoiar uma causa social, alguma coisa assim, etc. Tal, né? Como distinguir essas questões, né? O que é propósito? Porque assim, né? Quer dizer, o que costuma dizer, a gente consegue, uma empresa pode abraçar uma causa social, por alguma razão, não necessariamente conectada com o seu propósito, não há mal nenhum, né? Mas há uma certa confusão, né? Quer dizer, então, a questão do propósito com apoiar uma causa. Como é que você vê essa questão, Carolina? Então, eu gosto muito da definição que ela Está um seja pouquinho baixo. individual. Agora Tá sim, conseguindo me voltou. ouvir? Agora Ouviu? sim, agora sim. Então, De vez eu em gosto quando dá muito da uma cortada. definição. O áudio está ruim, gente. Se cortar, me avisem que eu repito, porque o áudio não está bom no computador, não. Eu gosto muito da definição simples, que o propósito é a soma do superpoder mais impacto, tá? Seja individual ou corporativo. Ou seja, se a gente está falando de uma companhia, a gente está falando de o que aquela companhia faz super bem e como é que ela impacta a sociedade. É claro que existem alguns produtos que têm um impacto social mais forte que outros. Mas se a gente vai para pessoas, é a mesma coisa. Tem gente que tem um superpoder, por exemplo, de cantar. O impacto social que aquilo tem é de trazer, de repente, mais harmonia para a vida das pessoas, mais animação, mais emoção para a vida das pessoas, né? Impacto tudo tem. O quanto que ele é positivo ou negativo, ou o quanto que ele ajuda realmente na vida das pessoas, isso varia de uma companhia e de uma pessoa para outra, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito de produto social, do Yunus, né? O Yunus fala sobre isso, de que cada vez mais as companhias vão ter produtos feitos para resolver problemas sociais, que é muito diferente de você ter uma companhia que faz qualquer produto ou serviço e que apoia causas sociais, né? Que, na verdade, o que é realmente sustentável é quando a companhia tem já um impacto social positivo que atende uma necessidade. Tem um exemplo que o Will nos dá, que eu acho que é da Adidas, que ele levou para a Adidas uma proposta de ter uma sapatilha super fina e barata para vender na Índia, porque na Índia uma das grandes causas das doenças era que as pessoas andavam descalça. Então, ele levou essa proposta de produto social, que é óbvio que não trazia enorme rentabilidade para a Adidas, mas que eles toparam fazer um produto que resolvia uma necessidade social, né? Então, assim, não quer dizer que a empresa vai viver só para isso, mas que ela pode ter dentro do portfólio dela algum produto que seja realmente para resolver um problema social, né? Agora, se a gente for parar para pensar, a TV resolve um problema social? Uma empresa que faz televisão? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do ponto de vista. Mas se a gente só tiver empresas que produzem esse exemplo que eu dei, que é um produto totalmente social, a gente talvez não tenha televisão, sei lá, né? Então, o que eu estou querendo dizer é claro que a televisão também tem um cunho social, também vai ter. Todos os produtos e serviços acabam tendo um impacto maior ou menor. Mas eu acho que todos têm um potencial. Alguns aproveitam mais, outros menos, né?
Mas, sem dúvida, existe uma grande diferença entre propósito e responsabilidade social, por exemplo, né? Tá bom. Queria aproveitar agora pegar uma pergunta da Simone, né, uma das pessoas da audiência, e ela pergunta se é possível ter vários propósitos, né? Quer dizer, como é que você vê isso daí, Carolina? Olha, eu trabalho com isso há um tempo já, de mentoria de Uhum, propósito. Não, eu acredito que o propósito, a gente vai descobrindo, é claro que dependendo, enfim, do quanto a gente se conhece, da nossa história, até da idade, isso varia, tá, gente? Mas, assim, eu vejo, ele é um guarda-chuva conceitual, tá? Eu vou dar um exemplo do meu para vocês, eu acho que fica claro. Meu propósito é sobre construir pontes de palavras para gerar sentido. Eu usei o método Simon, fiz com a equipe dele a minha especialização e foi com eles que eu fiz. Quando eu falo esse é o meu porquê, quando a gente tem lá o porquê, o que e o como, né? O como são os meus valores. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que precisa de autenticidade, precisa de conexão emocional, transparência, são meus valores, que também é tão importante quanto o porquê estarem alinhados com o da companhia que eu trabalho, tá? Quando eu falo do quê, aí sim eu estou falando de atividades. Então, por exemplo, eu trabalho com comunicação, eu trabalho com é fazer ponte de palavras para chegar num sentido maior. Eu trabalho com RH, eu também acredito que é uma forma de ter essa ponte de palavras. Eu trabalho com CNV, adoro trabalhar com CNV também. Eu trabalho com mentoria de propósito individual e corporativa. É uma super ponte de palavra para fazer sentido. Então, entendem como a frase do propósito de cada um é um conceito guarda-chuva, onde tem que caber ali coisas que façam sentido com as tarefas, trabalhos que você tem ali na sua definição, que seria o seu superpoder, mais o impacto que você quer ter. Na técnica, dessa técnica de definição de propósito, a gente chega no superpoder através de histórias, e são dois tipos de histórias: histórias que a pessoa leva para as conversas e histórias que ela convida pessoas da vida dela a trazerem sobre ela. Por que são de histórias? Porque se eu chegar para vocês e perguntar assim, Marcos, qual é o seu superpoder e qual é o impacto que você quer ter? Dá uma bugada, né? Não dá tela azul? Dá tela azul. Dá tela azul e coloca a pessoa onde? No lugar de clareza, de sentido? Não, de angústia. Você quer o quê? Dar com a cabeça na parede. Porque você fala, eu não tenho superpoder, eu não tenho nada, eu não tenho, por que eu nasci? Você fica na angústia total. Então, esse método é muito legal, porque com histórias é o trabalho de quem faz a mentoria pensar as palavras que representam aquilo que você é incrível e aquilo que você ama fazer. E isso é feito através das suas histórias e através do eco que você tem nas pessoas, que é a história que os outros trazem sobre você. O impacto é uma escolha, e tem que ser uma escolha, porque você pode usar um superpoder para diferentes impactos, né? Eu posso ter o poder da comunicação e expressão e querer usar isso para a educação emocional. Sempre tem a frase final, que é como isso muda o mundo. Eu posso estar trazendo um mundo mais coletivo, que as pessoas que a educação emocional se respeitam. Mas eu também posso usar um grande poder de expressão para a política, porque eu acredito que quando as pessoas têm mais consciência política, elas escolhem melhores líderes. E quando elas escolhem melhores líderes, elas ajudam a construir um mundo mais coletivo, né? Então, eu também ganho lá uma frase conceitual que cabe muita coisa embaixo. E o legal é que isso é uma grande bússola para você fazer as escolhas da tua vida, porque quando a gente não sabe o nosso porquê, fica difícil a gente entender o que faz sentido. Eu costumo dizer que o propósito é o slogan de cada um. Foi aí que eu entendi porque que eu fiz publicidade, porque eu sempre gostei de slogans, mas eu gosto muito mais de fazer slogan de pessoas do que de produtos. Não, Eu acho que as inspira. palavras, eu anotei a frase, né? Ponte de palavra para fazer sentido, né? Eu acho que realmente ela me chamou a atenção. Legal, Carolina. Tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é frequente, né? Toda vez que alguém da Coca-Cola fala, né? Seja você ou algum outro, que é a questão, tudo aquilo que se diz, né? De o refrigerante não ser saudável, a propaganda que se faz a respeito disso, enfim. Hoje, né? Qual que é a postura da companhia quando se depara com esse tipo de notícia?
Olha, aí eu acho que a companhia vem evoluindo bastante, tanto a postura, mas principalmente o portfólio. Eu acho que não adianta mudar a postura sobre isso sem mudar o portfólio, é a coerência de propósito, né? Uhum. E é por isso, inclusive, que hoje em dia a gente nem se chama mais de só Coca-Cola, a gente é uma empresa total de bebidas. Então, a gente tem mais de 220 produtos só no Brasil, né? 220 tipos de produtos, seja suco, água, energético, chá, né? A gente tem, e no território inteiro isso vai variando de acordo com a demanda regional de cada cidade, mas a gente tem esse portfólio cheio de opções para que as pessoas possam escolher. A gente não diz lá dentro até que refrigerante é uma coisa que faz mal. Eu acho que todo excesso faz mal, né? Mas eu acho que é a mesma coisa, o que tem, uma coisa é dizer que refrigerante tem gente que tem alguns mitos famosos, né? Que dá câncer, que não sei o quê e tal, e o sódio. Eu gosto muito de um dado científico, gente. Um pão francês tem mais sódio que 6 copos de Coca-Cola. Ninguém fala mal do pão francês. Fala, mas é porque engorda. A concha de feijão, mesma coisa. Tem uns dados assim incríveis que a gente até tem isso, porque a gente trabalha isso, essa conscientização, né, do que é o nosso produto, essa informação é muito importante para quem trabalha lá, principalmente, né? E quando a gente se depara com esses dados assim, a gente fica, caramba, que louco, né? Ninguém fala do feijão, né? Mas aí, às vezes, vira um vilão. A Coca tem muito sódio, a Coca dá câncer e tal. A Coca tem açúcar. E tem açúcar. A Coca regular tem açúcar mesmo. Para quem gosta e para quem consegue ter uma dieta balanceada, isso é ótimo. Assim como quem pode comer um bolo, um brigadeiro, e tudo bem. A Coca Zero é uma opção que tem zero açúcar. Para quem adora o sabor de Coca-Cola e não está disposto a ter as calorias da Coca-Cola regular. Tem água, tem suco com zero açúcar artificial, só com o açúcar da fruta, né? Então, é um compromisso da Coca que a gente tenha cada vez mais opções no portfólio para que quem está afim de tomar um copo de Coca-Cola com açúcar docinho, maravilhoso, ótimo. Eu tenho na família, inclusive, pessoas que adoram a Coca regular e não largam por nada no mundo. E fala assim, olha, a hora que eu saio da dieta é para tomar uma Coca regular, porque eu não gosto da Coca Zero. E eu tenho amigos que me falam, pô, para mim a Coca Zero é idêntica, não sei quem é louco que fica consumindo as calorias da Coca regular. E cada um pode pensar da forma que quiser. Eu acho que como é que seria se a gente só tivesse um ou só tivesse o outro, né? Então eu acho que o compromisso da marca é sempre dar opções, cada vez mais opções saudáveis no sentido de ter produtos que têm açúcar, que não têm açúcar, com o mínimo de ingredientes artificiais para as pessoas terem opções de consumir o que elas gostam e se sentirem saudáveis ao mesmo tempo, né? Ótimo, obrigado, Carolina. Tenho mais uma pergunta, mas André, você quer fazer alguma para ter uma das Quero, suas? Então, por com favor, porque certeza. eu tenho depois uma última para fazer, deixar para o final Beleza. a minha. Carolina, primeiro parabéns aí pela fala, né? Em certos momentos você é até poética nas coisas que você fala, achei muito legal isso, né? Mas a minha dúvida vem de uma discussão que a gente estava tendo ontem e na segunda-feira com o Valdir, é que a gente começa a perceber alguns sinais que essa nova geração que está entrando tanto nas empresas, na universidade, né, os jovens, eles têm uma postura assim um pouco mais crítica daquilo que eles esperam que a empresa faça, dos ideais que ela defenda, da empresa ter uma postura mais ativa na sociedade, né? E com a pandemia isso acabou ficando um pouco mais assim salientado pelas inúmeras coisas que aconteceram. Então, queria ouvir aí como é que você vê essa questão toda, até para entender como você, né, com esses novos colaboradores que entram na empresa, como é que vocês lidam com essas tensões aí que podem aparecer. André, obrigada pela pergunta, obrigada Tem som, pela fala. Carolina? Ai, sumiu? Agora Voltou, sim. gente? Voltou. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é um tema super importante esse por dois motivos. Primeiro, eu acho que bom que essa galerinha está vindo aí para pressionar, porque o mercado fica num lugar de conforto se não for isso. Então, eu acho ótimo. E eu sei que eu sou velha para isso, para essa geração, mas eu sou um desses, eu faço parte dos chatos que pressionam para isso. E, por outro lado, eu, por exemplo, trabalho muito com jovem.
dentro da Coca, fora, com mentoria, com pessoal de graduação, pós, assim, com mentoria de como trazer propósito para a carreira, né? Eu também trabalho com isso. E existe diferença entre propósito e propositite. Assim, eu acho que acontece, tem muito mito sobre essa palavra e sobre também um lugar de cobrança, que é válido e importante, mas também de como eu faço parte da solução e não do problema, né? O que as empresas estão fazendo? Como é que eu vou me conectar a isso? Como é que eu vou levar o meu superpoder para dentro dessa transformação? Porque, gente, a maior parte das vezes é fácil vilanizar, mas a maior parte das vezes as empresas não fazem porque não sabem como. Então, eu acho que é muito mais útil que, jovem ou não, cada um possa entender: esse é o meu superpoder, esse é o impacto que eu quero ter no mundo, e eu vou me conectar a essa empresa, que não faz ainda o que eu acho que deveria, mas eu quero dar ideias, eu quero fazer parte dessa transformação, e eu vou lá propor, e vai lá e seja ativo, e dê ideias, mas geralmente o que as pessoas fazem é ir para entrevista de emprego, leva a sua melhor versão, e depois reclama que a empresa não é boa. Gente, não. Primeiro, acho que o primeiro passo é descobrir o que você é incrível e qual é o impacto que você quer ter. E aí sim, se conecte a pessoas, organizações, projetos, o que for, que faz sentido para somar propósito. É o que eu brinco, né? Se não fosse o doidinho do Wozniak com o aspiracional do Jobs, a Apple não existia, mas se a gente não tem clareza do que a gente é e como que a gente soma, é fácil falar, as empresas não fazem, né? Então, assim, por um lado, eu acho que essa pressão é o fogo que o Caldeirão está precisando, por outro, eu convido que cada um saiba como pode apoiar nessa transformação. É isso Obrigado. aí, perfeito. Obrigado, Acho que, Carolina. só um comentário, acho que é importante essa compreensão aí que as pessoas também precisam demonstrar motivação interna, né? Se propor a fazer coisas e mudar, né? Acho que é importante esse último ponto aí que você destacou. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Andrés? Marcos? Andrés, você tem mais alguma Então, pergunta? tenho sim. Antes de fazer a Aproveita pergunta, e emenda, só então. destacar aqui nossos alunos aqui da pós estão por aqui, a Débora, temos alunos da FEA USP, ou ex-alunos, né? Tem aí a Érica, né? O João Tanganelli, então várias, né? A Joana está por aí também, então agradecer aí a presença do pessoal, tanto, né, aqui da FIA quanto da FEA, é muito legal a presença de todos, né? Então, minha outra pergunta ia no sentido de entender como é que você lida assim quando você encontra uma pessoa ou pessoas que estão assim talvez desconectadas do propósito que a organização tá trazendo, né? Então como é que você faz para lidar quando acontece esse tipo de questão? Olha, por incrível que pareça, é mais comum que as pessoas estejam desconectadas do como do que o porquê. Na verdade, o que acontece geralmente é o contrário. Quando a gente faz um trabalho de definição de propósito, a pessoa tem um significado retroativo, tipo, entendi por que eu adoro fazer isso, agora fez sentido, por que a minha trajetória veio por aqui, por aqui. Ninguém precisa do propósito para manifestar ele amplamente. O que acontece é que quando você conhece ele, você explode, assim, tipo, você faz escolhas alinhadas com aquilo, né? Mas, de alguma forma, todo mundo já vai se encaminhando ali no cheiro, por aqui, por ali, do que faz sentido. O que acontece muito é que existe oportunidade de expandir isso e que, de novo, eu acho que isso é uma responsabilidade de cada um. Tá? Agora, eu sei que eu sou incrível. Acontece muito, por exemplo, de estar na empresa certa na área errada. Ou eu estou na empresa certa, estou na área errada, mas eu estou pensando em pedir demissão. Estou na empresa certa, na área certa, mas queria pedir demissão. Tá bom.
Porque todo mundo, por exemplo, quando eu vou conversar sobre síndrome da segunda-feira, que é a maior parte das pessoas que eu converso sobre propósito e carreira, né, que acorda segunda-feira, é o pânico de acordar e trabalhar, vamos ver o que está acontecendo. Geralmente, pessoal, é um desalinhamento de valor, não é necessariamente de propósito. É claro que a pessoa sempre pode encontrar novas formas. E eu brinco que, assim, você trabalha aqui, mas você pode fazer um canal no YouTube, você pode fazer isso com a sua família, você pode fazer isso com seus amigos, você expande o leque de atuação de propósito, né? E, inclusive, trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu também brinco que o mundo do trabalho é poliamor. Eu não tenho maturidade para ser poliamor na vida pessoal, gente, mas no mundo do trabalho eu acho que todo mundo devia ser poliamor, entende? Porque dá para você ser uma coisa na empresa, dá para você dar consultoria, dá para você dar aula, dá para você ajudar uma ONG, dá para fazer muitas coisas para expandir o propósito. Agora, valor é uma coisa que às vezes é complicada. Eu vejo muita gente com desalinhamento de valor com gestor, né? Eu não aguento mais meu chefe, vou pedir demissão. Mas será que precisa? Tem uma conversa. Como é que pode ser essa conversa? Eu gosto muito de CNV. Eu não gosto que o cara fica me enchendo o saco no detalhe, não quero. E isso tem a ver com necessidade de autonomia, né? Então, como ter essa conversa ao invés de atacar a pessoa e falar, olha, eu tenho necessidade de autonomia, quando isso acontece eu me sinto um pouquinho mal, será que a gente pode fazer diferente? Isso pode mudar a vida de uma pessoa no ambiente de trabalho sem ela ter que se demitir, né? Ela pode entender o que está desalinhado ali, para ela ter uma conversa que pode ser difícil, mas pode mudar o rumo dela. O que geralmente acontece é que as pessoas simplesmente vão pulando de empresa para empresa e não sabem por quê, ou às vezes gostam de falar, eu não sou reconhecido. Sim, mas você sabe o que você é incrível? Você sabe qual é o impacto que isso tem na empresa? Já conversou com o seu chefe por onde você está e por onde você gostaria de ir? Não. Vamos mudar de empresa? Então, acontece muito isso, mas por isso que ter essa clareza é super importante, tanto do porquê, do que e do como. Obrigado, Carol. O Andrés voltou. Legal. Andrés, você tem mais alguma pergunta? Temos tempo para mais uma, a última sua, se você tivesse, né? Se você não tiver, eu tenho duas outras coisinhas que eu queria acrescentar aqui. Não, pode fazer, então. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de propósito, uma experiência que a gente teve na consultoria, né, na minha consultoria de branding. Algum tempo atrás, a gente estava fazendo um trabalho para um escritório de advocacia, um grande escritório, não vem ao caso o nome, um escritório com mais de 500 advogados, 50 sócios, e em determinado momento a gente chegou na discussão do propósito, né? E aconteceu uma coisa interessante, que um dos sócios, ele começou a se ver desalinhado com aquilo, e ele já era alguém que estava um pouco desconfortável com o rumo dos negócios. A coisa foi tomando um rumo que ele mesmo, né, falou, eu estou fora, porque eu não acredito nisso, eu penso diferente, por isso que eu estou tendo dificuldade de relacionamento, e ele iniciou um processo de saída lá dentro, mas assim, de uma forma muito madura, né, sem brigas, né, sem brigas. Então, foi uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, então o trabalho foi demonstrando que ele estava desalinhado, né? E ele não acreditava, um cara maduro, convicto do ponto de vista dele, e aí ele foi seguir o rumo da vida dele, profissional, num outro escritório, enfim, numa outra sociedade, né? Esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria compartilhar. Quando acontece, né, gente? Por isso que eu falo assim, se todo mundo pudesse ter essa clareza e declarar, ia estar tudo muito mais alinhado. E quem acredita no que o outro acredita, faz junto, faz melhor. O problema é que a gente não sabe, só fica sentindo um desconforto, né? Assim, mal comparando, é que nem numa relação. Sem dúvida, não, nas relações pessoais. Você não é claro sobre o que você quer e o que você acredita, vai ficar tendo conflito, briga, infelicidade, vão ser duas pessoas que não se pertencem, né? Assim, não é muito melhor falar, olha, eu acredito, eu gosto de praia, eu prefiro ficar em casa, eu gosto de ter o meu tempo de individualidade. Então, se todo mundo pudesse vir com essa bula, né, a gente teria relacionamentos pessoais e profissionais muito melhores. Muito mais saudáveis, né? Não tem dúvida, né? Sem dúvida. Ou até terminaria os relacionamentos de forma mais saudável, sem insistir em mudar o que... Nesse caso, eu achei até legal, assim, a postura dele, né? Porque às vezes as pessoas falam, o problema é o outro, não sou eu. Eu achei que ele foi legal, ele falou, eu não acredito, vou procurar outro caminho, maravilhoso, né?
Foi interessante isso, né? E outro aspecto que eu queria compartilhar é essa questão das novas gerações, né? Tanto eu quanto o Andrés, a gente já dá aula há algum tempo, a gente vê o processo de mudança e a gente vê muita coisa ruim na sociedade, divisão, polarização, mas eu vejo com muito otimismo a postura das novas gerações, né? Então, assim, essa história de vez em quando alguém fala assim, o mundo está mais chato, eu me incomodo um pouco com isso, falando, não, 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 na realidade, ser educado, respeitar as minorias, dá um pouco de trabalho mesmo, né? Quer dizer, a gente tem que prestar mais atenção. E eu vejo as novas gerações chegando com essa preocupação, né? Então, isso é muito bom. Isso vale para a escolha do emprego, para a maneira como essas pessoas se comportam no trabalho, como se relacionam com os colegas em sala, né? Então, acho que isso é muito positivo. Então, fazer bem feito, se relacionar bem, prestar atenção, dá um pouco de trabalho mesmo. Então, vamos deixar bem claro isso. Claro que aos exageros, a gente tem que encontrar sempre a medida, mas o caminho de fazer com respeito, fazer com cuidado, respeitar o meio ambiente, respeitar o colega de trabalho, é sempre um pouquinho mais trabalhoso mesmo. Mas eu acho que a gente precisa dos questionadores. Se a gente não tiver o questionador, como é que a gente vai mudar, entendeu? Se todo mundo estiver satisfeito com o status quo o tempo inteiro, o que vai acontecer? Nada, né? Então, é claro que, enfim, todas as nossas grandes qualidades têm a sua luz e a sua sombra. E a gente vai se complementando. O povo gosta muito de falar de diversidade quando se trata de gênero e raça e tal, mas quando a gente fala de diversidade de estilo, aí dá pau, né? Não pode um ser questionador e o outro ser conservador. Pode, gente, diversidade é isso, né? E eu acho que quando o que questiona leva para mudança e o que já conhece mais traz aprendizado, quando a gente tem essa soma, é perfeito, né? Porque nenhum não sobrevive sem o outro. E eu acho que eu concordo com você que um grande problema é que as organizações ainda têm, em maioria, o outro lado. Então, isso ainda é chamado de choque organizacional, mas só porque a maioria é o outro lado. Senão, não, né? Senão estava tudo bem. Então, eu acredito nesse questionamento, eu acho que a gente deveria valorizar ele muito mais. E ensinar também, olha, tudo bem, mas vamos junto, né? A gente junto vai mais longe. Eu acho que é uma geração que também tem uma noção de médio e longo prazo que não é a mesma que a nossa. A gente pode trazer isso para eles. Vamos junto que a gente vai mais longe, calma. Mas, pô, eu adorei isso que você falou, e o que você acha disso? De aproveitar essa onda de inovar, né? Junto, super dá certo. Obrigado, Carol. Bom, obrigado mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o Andrés para ele fazer o fechamento. Só passar para o público a mensagem da Larissa. Ela pede desculpas, ela mandou vir o Fabiano, que é o assessor de imprensa que está assistindo aqui pelo RAP, mas basicamente o que acontece, caiu a internet no quarteirão, a internet não, a energia, né? E aí ela não consegue fazer a apresentação, mandou uma mensagem que preparou a apresentação de à noite, ficou até tarde para ajeitar, infelizmente não pôde estar aqui conosco na hora H, né? Mas a gente vai fazer um outro convite para ela na primeira oportunidade para compartilhar conosco, tá? Então fica o recado dela, né? Eu pedido de desculpas, mas é compreensível o recado para todos os participantes. Andrés, palavra final com você agora, por favor. Cabe passar para a Carolina aí poder dar uma última claro. mensagem aí, né? Finalizar. Gente, queria só realmente agradecer de novo. Eu acho que, como o Andrés falou... Abaixo de novo, Carol. Oi? Aproximo, melhorou? Agora sim. Melhorou. Acho que dá para perceber que é uma coisa que eu acredito e que eu realmente... Por isso sou passional, assim, com o que eu acredito e eu tenho esse dom e essa maldição que é só trabalhar com o que eu acredito. Mas, então, por isso eu incentivo vocês a descobrirem o seu propósito, para poderem somar propósito e a gente fazer diferença no mundo através de marcas, através de pessoas, de projetos, né? Eu realmente acredito que quando a gente consegue somar isso, eu acho que isso é responsabilidade social de verdade. A verdade é essa. Eu trabalho com responsabilidade social também, meu mestrado foi em responsabilidade social. Eu aprendi que conhecer e manifestar o seu propósito é a melhor responsabilidade social que cada um pode ter. Porque cada um vai ter um superpoder e cada um pode escolher o impacto que quiser
não precisa ser projeto social, não precisa ser a área de sustentabilidade. Não, cada um pode escolher ter um impacto social positivo com aquilo que é bom, né? Então, eu convido vocês a escolherem o seu impacto com o que vocês amam fazer e fazem bem, porque isso sim é responsabilidade social. Muito bem. Então, né, nesse ponto alto aí da fala da Carolina, agradeço mais uma vez sua participação. Marcos, aí, obrigado por organizar no dia de hoje, fazer os convites. E destaco aí que a gente continua, né? A semana ainda vai longe. Amanhã a gente tem o CEO da Ipsos, que vai falar num tema que decorre desse aqui também, né? Da questão do propósito. Ele criou esse título aí bem desafiador, o fim das marcas covardes, né? Então, ele está, né, colocando aí que as marcas têm que se colocar de forma mais incisiva naquilo que elas defendem. E a gente fecha a semana na sexta-feira com marketing e inovação responsável, né? Tentando aí entender como é que o marketing pode contribuir nesse lado importante aí das atividades da empresa. Então, com isso, a gente encerra por aqui, né? Uma boa noite a todos e amanhã estaremos de volta. Até mais, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês e pelo convite de novo. Obrigada. Obrigado, Carolina. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.